Salve pessoal, vídeo novo no canal e hoje nós vamos falar sobre qual é o problema da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Talvez você nunca tenha ouvido falar da UNE, isso não é por acaso, talvez você tenha ouvido falar e você não goste, e isso também tem um motivo e hoje é isso que vamos debater. Antes de começar, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, manda para amigas, amigos, amigues, bora compartilhar e debater política desde um ponto de vista socialista e revolucionário, hoje abordando um tema do movimento estudantil. A UNE, União Nacional dos Estudantes, ela deveria ser a entidade nacional que representa todos os estudantes do ensino superior brasileiro. É mais ou menos o mesmo princípio que o de um sindicato, que representa a base da categoria específica de determinado ramo de trabalhadores. Mais ou menos o mesmo princípio, não é o mesmo princípio, porque o movimento estudantil é policlassista, o movimento de trabalhadores é diretamente de organização da classe trabalhadora contra os seus exploradores, mas enfim, isso é mais ou menos para vocês entenderem o que seria exatamente a atribuição da UNE, que é organizar a base estudantil, recolher as demandas da base estudantil, ajudar os estudantes a se mobilizarem para lutar por seus interesses e seus direitos, etc, etc. O problema é que a UNE, que tem um potencial tremendo, é a maior entidade da América Latina, não cumpre com o papel que poderia cumprir, e isso não é por acaso. Isso tem a ver com a sua direção política, que nós chamamos de direção majoritária, que não foi sempre a mesma, tá, gente? A UNE tem muitos anos, ela já teve distintas linhas políticas a depender da época, da história do país, do governo, etc. Mas desde a sua reconstrução pós-ditadura militar, a UNE tem um alinhamento político e a direção da UNE tem alinhamento político com, em especial, um partido que é o PCdoB, cuja juventude se chama UJS, que segue sendo até hoje a organização política majoritária dentro da entidade. E lá na época, pós-ditadura no início da reconstrução, algumas organizações do PT faziam parte dessa direção majoritária, outras não, outras eram oposição. Isso é bem curioso, né, para quem conhece o movimento estudantil hoje, porque hoje em dia os coletivos do PT são completamente integrados à direção majoritária. Tem zero resquício de crítica, de oposição, de combatividade neles. E hoje essa direção majoritária ela é composta também por algumas organizações alinhadas com partidos políticos como Rede, PSB, PDT, que é bem, na verdade, gente, não tem muita expressão no movimento estudantil, mas existem aí, tá? E qual é o problema dessa direção? Se eu tô dizendo que o problema é a direção, o que explica isso? No meu entendimento, tem a ver com o fato de ser uma direção hoje governista, o que significa que ela tá alinhada ao governo federal do Lula. Mas isso, digamos, é a consequência de uma causa, que é que essa direção política tem um programa capitalista. Tem um programa que não é de independência de classe. E nesse vídeo eu quero debater principalmente a independência de classe. As problemáticas de você ser uma direção política que se propõe a defender e a representar uma base estudantil e você fazer isso sem ter independência. Independência, no meu entendimento, hoje em dia parece até uma palavra vazia, né? Que não tem exatamente um conteúdo. Pode significar o que a pessoa que estiver falando quiser que signifique. Mas independência tem a ver com você não ter rabo preso e, por isso, você poder se enfrentar contra aquele que te ataca. E a direção majoritária da UNE não tem independência, é governista e não tem independência diante do governo. Ela pode dizer que tem. O problema é que nós precisamos observar se ela tem mesmo, tá? Não é de agora essa falta de independência aí da direção majoritária. Vamos fazer aqui um comparativo do passado com o presente para a gente entender qual é o problema da falta de independência política. Como eu falei, a direção majoritária com esses contornos de hoje começa a se formar com a reconstrução da UNE, pós-ditadura, mas a real mesmo é que a direção como nós conhecemos hoje, ela dá passos mais profundos quando o governo Lula chega à presidência pela primeira vez, Lula é eleito em 2002, e há uma mudança de qualidade nesse momento. Uma mudança de qualidade na entidade de conjunto que tem a ver com o alinhamento mais profundo destas organizações que conduzem a UNE ao governo Lula. Porque é claro que antes a UNE já foi alinhada com governos, tá? Diversos mesmo. E o PCdoB, a UJS, já teve alinhamento com diversas presidências que passaram aí pelo país. A primeira não foi as presidências do PT. Digamos que quando o PT chega à presidência, pela própria história de formação do PT, a luta contra a ditadura, o fato do Lula ser
ter sido um operário, né? Isso é visto por um setor dos movimentos sociais como a gente chegando lá, de maneira diferente de qualquer momento antes visto, como a classe trabalhadora diretamente chegando à presidência pela primeira vez na história do Brasil, etc. Pra quem não sabe, o Rebeldia, sua história vem lá do PT também num certo sentido, porque o PSTU, antes de ter esse nome, se chamou Convergência Socialista, era uma corrente interna do PT. Nós fizemos parte dessa história, não parte da sua degeneração. Já não estávamos dentro do PT quando o PT ganha o governo, etc. Mas, enfim, isso tudo são outros assuntos. Bom, e quando Lula ganha e chega à presidência, os movimentos sociais estão efusivos. E a UNE também está mais do que nunca imbricada no que é o governo, inclusive no que foi a campanha para que o Lula fosse eleito, tá? Teve uma carta colocando os pontos dos estudantes para o presidente, União Nacional dos Estudantes fez campanha, etc. Mas, vejam, mudança de qualidade, apoio mais profundo a um presidente do que em qualquer outro momento, pelas razões que eu expliquei. E qual era a argumentação de fundo, além disso? É primeira vez que um dos nossos chega lá, tal. A argumentação era que se tinha derrotado o neoliberalismo e era preciso seguir batalhando contra o neoliberalismo. E por quê? Porque o presidente da República anterior era o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que foi conhecido como o cara que implementou o neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo é uma tendência política, econômica, social, mundial. No Brasil, ela é posta e colocada como política vigente a partir de FHC. Como que isso se manifesta na área da educação? O neoliberalismo é aquela política das privatizações por excelência, né? Embora o FHC não tenha exatamente privatizado diretamente a educação, ele foi o cara que criou a LDB, e é na LDB que se abre espaço para relação com organizações sociais, com a iniciativa privada. Então isso só para exemplificar um pouco para vocês como que se dava essa lógica do mercado, né, na educação. O FHC é também um governo que se alinha mais diretamente a dois organismos internacionais chamados Banco Mundial e FMI, Fundo Monetário Internacional, que ditavam as políticas de privatização e de alteração dos serviços públicos. O grande mote, a grande luta era: estamos com Lula para lutar contra o neoliberalismo. Qual é o problema? Pergunto a vocês. Governo Lula combateu o neoliberalismo ou implementou o neoliberalismo? Que a direção da UNE suscitou expectativas de que o neoliberalismo tinha acabado ali. Vejamos como o neoliberalismo continuou. Vou pegar aqui alguns exemplos. O primeiro, que se deu logo no início do governo, o tal do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi um órgão que o Lula criou para reunir representantes dos movimentos e empresários e os principais nomes do capitalismo brasileiro para discutir propostas para a sociedade civil. Um nome lindo, com uma aparência muito legal e interessante, que no fundo significa movimentos sociais, classe trabalhadora sentando com os capitalistas para pensar um projeto único de Brasil. Não tem como isso dar bom. Esse conselhão segue existindo até hoje. Hoje ele se chama Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. O Lula reformou o conselhão, agora trazendo essa aparência do capitalismo verde, viva o Brasil, a nação que está com agro, mas que ao mesmo tempo também é sustentável, não sei exatamente como, mas esse é o contorno e a aparência que o governo Lula agora tenta dar para o conselhão. Lá na época, quando surgiu o conselhão, o que vocês acham? A UNE fez parte, gente. O presidente da UNE foi chamado, tinha uma cadeira no conselhão. E vocês acham que o quê? Hoje em dia como é? A UNE também faz parte do conselhão. Eu não sei exatamente como tá agora em 2025. Mas eu sei que a antiga presidente da UNE, que é a Bruna Brelas, a presidente, que era presidente quando o Lula foi eleito em 2023, foi chamada ao conselhão. Imagino que ela deve seguir sendo a pessoa da UNE no conselhão. E, gente, se vocês pegam a lista de membros do conselhão, é um negócio absurdo, tá? São mais ou menos 300 pessoas. Todos os principais presidentes dos bancos, os CEOs das maiores empresas e os chefes aí do agro. Todo mundo sentado. E alguns representantes do movimento social. Pergunto a vocês, o que é que nós vamos debater de interesse dos estudantes sentando na mesa aí da Nubank, do Itaú, da Cargill, da JBS, enfim. Não me parece, primeiro, que nós tenhamos muito espaço para apresentar nossas demandas. Segundo, que nós tenhamos como conciliar nossas demandas com as demandas deles. Isso já foi um indício, já no início do governo, que demonstravam qual era a tendência, né? Será que o governo ia romper com uma nova expressão do capitalismo, que era através do neoliberalismo? Ou será que o governo seria a face amigável de tudo isso?
Gente, é muito legal quando a gente faz pesquisas e tenta olhar mais a fundo essa história, porque fui olhar lá no site do PSTU e achei textos dos nossos camaradas de 2003 denunciando tudo isso e tal. Coloco aqui pra vocês para que vocês saibam que a nossa trajetória de coerência política, de defesa da classe trabalhadora não começou agora. E não se resume às lutas de hoje dentro da UNE. Nós sempre tivemos uma política coerente aí no interior, lutando contra a direção majoritária. Mas vejam, um segundo fato que demonstra como o governo não combateu o neoliberalismo, mas foi aprofundando. Tem a ver com o Banco Central. O presidente do Banco Central é indicado pelos presidentes da República, tá? Lá na época, o Lula nomeou para ser presidente do Banco Central um dos principais representantes do capitalismo bancário, que era o máximo dirigente do Bank of Boston. Ou seja, não é exatamente você lutar contra os interesses do neoliberalismo e tal. Mas eu trouxe isso do Banco Central porque é muito legal fazer o paralelo com hoje, porque a direção majoritária da UNE passou os 3 últimos anos, dizendo que o problema agora do governo Lula 3 era que existe um setor do mercado que pressiona o governo e o problema é que o governo cede a esse setor. E o principal exemplo que eles tinham para falar sobre isso era o Banco Central, porque o ex-presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, era o Campos Neto, um cara de direita, bolsonarista, etc. Para a direção majoritária da UNE, os problemas econômicos, políticos, etc. do governo se resumiam ao fato de que o Campos Neto é o representante de um setor que pressiona o Lula, etc. Qual é a surpresa de todos quando o Lula agora indica um novo presidente do Banco Central chamado Galípolo, que segue sendo um representante do capitalismo. Tudo bem que não é um bolsonarista exatamente, mas também não é um representante da classe trabalhadora. É um cara de direita, é capitalista, tanto quanto Campos Neto. É engraçado ver isso porque de 2003 a 2023, o que mudou, né? Qual é o enfrentamento do neoliberalismo exatamente? Porque, gente, os bancos são instituições muito fundamentais do capitalismo, certo? Não é pouca coisa, por exemplo, que o FHC tenha tido alinhamento com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Agora, também não é pouca coisa que o Lula tenha seguido com esse alinhamento, já falaremos mais sobre isso, que tenha indicado para ser chefe do Banco Central um representante dos bancos mundiais, que hoje em dia ainda siga colocando representantes do mercado. Isso é enfrentar o neoliberalismo? Mas se não está o suficiente para vocês, vou trazer um terceiro grande exemplo que talvez para mim é o mais ilustrativo do que é o não combate ao neoliberalismo do primeiro governo Lula, que tem a ver com o carro-chefe da educação, que foi chamado de reforma universitária. Reforma universitária é uma das bandeiras mais antigas levadas adiante pela UNE. Inclusive, essa direção majoritária de agora tentou aí no último 2 anos defender uma reforma universitária e tal, fazer o debate com o governo sobre quais temas nós precisamos reformar na educação e nas universidades. Mas o governo simplesmente não encampou essa ideia. E a direção majoritária até chegou a fazer uma caravana pela reforma universitária pelo Brasil, que foi um grande fiasco. Não é que existe esse debate não está colocado, não tem reforma universitária nenhuma. O Lula não tem o menor interesse em mexer nas universidades, como já fez no passado, né? Mas vejamos o que foram essas mudanças que aconteceram nas universidades. A reforma universitária dos anos 2000, ela abarca uma série de coisas, não dá pra abordar todas aqui, mas vale procurar aí para entender mais. Mas o problema dela é que foi ela que regulamentou as relações das instituições federais de ensino superior com a iniciativa privada. Foi ela que fez essa regulamentação de forma nunca vista antes na história do Brasil. Como? Através daquilo que se chama Programa Universidade para Todos, ProUni, que foi um programa criado pelo governo que daria vagas para estudantes em vagas remanescentes das universidades privadas. Em troca de que você dá isenções para as universidades custeiam o estudo desse estudante. E o governo defendeu isso como se fosse uma medida fundamental para a classe trabalhadora ter acesso à educação. E eu luto todos os dias para que a classe trabalhadora possa ter mais acesso à educação. A grande pergunta é, por que a classe trabalhadora não pôde ter acesso à educação pública? Por que ao invés de dar isenções, ou seja, deixar de recolher grana das empresas privadas da educação, você não investiu dinheiro na universidade pública, para dar vagas para as pessoas nas universidades públicas? E na época, inclusive, foram feitos vários estudos demonstrando que era mais rentável
viável e barato você colocar um estudante na universidade pública. A gente falava muito na época do movimento estudantil, com um estudante das privadas você poderia custear 3 da pública. Nem sei se é isso mesmo, mas tem estudos que fazem essa proporção. E o problema é o seguinte, as universidades privadas tinham dívidas acumuladas com o governo. E o governo perdoou em nome deste programa, que foi ali um primeiro grande passo de benefício para aqueles que nós chamamos tubarões do ensino. Os tubarões do ensino são essas mega empresas, que não por acaso também são as faculdades privadas, que encaram a educação como mercadoria. E foi ali que se deu um desses passos fundamentais. Um segundo passo fundamental dado com a reforma universitária foi também a aprovação da Lei de Inovação Tecnológica, 2004, se eu não me engano, que foi uma lei que regulamentou as parcerias entre universidades e empresas. Não apenas regulamentou, como incentivou que isso passasse a acontecer. Então, não o suficiente, não vamos abrir vagas nas universidades públicas e sim nas privadas através do ProUni, e as vagas que existem nas públicas, vamos direcioná-las aos interesses do mercado. E agora um terceiro tema que veio nesse bojo aí da reforma universitária que eu acho bem curioso e importante da gente debater, que tem a ver com uma bandeira histórica do movimento estudantil, que é a luta para que nós possamos indicar os nossos representantes dentro das universidades. Então, eleições diretas para as reitorias, paridade nas eleições. E o governo Lula, no bojo da reforma universitária, foi quem retomou o problema da lista tríplice, que é o seguinte: a lista tríplice significa que no momento de se escolher os reitores das universidades vão ter 3 nomes lá, e o presidente da república é quem escolhe entre os 3 quem será o reitor da universidade. Então até ocorrem processos decisórios de votação que são consultivos. O voto não muda nada. Se a gente votasse e escolhesse um representante específico e o presidente da república quisesse escolher outro, tudo bem. E isso já ocorreu, inclusive, porque é um problema da lista tríplice e o governo voltou a instituir isso. Então vejam, gente, uma série de ataques. Botar as universidades públicas a serviço do mercado, incentivar o desenvolvimento das mega empresas da educação, restringir os debates de democracia dentro das universidades. Vocês acham que tudo isso combate o neoliberalismo? Vocês acham que tudo isso significa você combater o que é a privatização da educação? E aí, fazendo um paralelo com hoje, gente. De lá pra cá, as mega empresas da educação estão ganhando mais ou menos? Estão ganhando mais, certo? Qual foi a posição da direção majoritária da Uni ao longo de todo esse processo da reforma universitária? Foi de apoio. Não era um apoio irrestrito, porque a direção majoritária da Uni até fazia algumas críticas. Uma crítica que a direção majoritária da Uni fazia no início aí dos anos 2000 e que simplesmente abandonou, eu acho engraçado, mas fazia e é curioso saber que fazia, é que defendia o fim do FIES. O ProUni, o FIES foram programas criados ali nesse mesmo momento, enfim. A diferença do FIES é que ele gera o endividamento do estudante, né? O ProUni é uma bolsa integral. Eu achava engraçado que a direção majoritária da Uni lutasse pelo fim do FIES e que hoje simplesmente não fala mais nada sobre isso. Hoje a luta da direção majoritária é para reduzir as mensalidades abusivas, etc. Pelo direito ao crédito. Já naquela época não era uma luta muito a fundo, né, contra a ingerência do setor privado na educação, que dirá hoje. É isso que eu tô querendo dizer. Mas naquela época a posição da direção majoritária foi de defender, não acriticamente, mas botava algumas críticas, e de defender e dizer que inclusive o projeto da reforma estava em disputa, e que portanto era importante defender a reforma universitária, era um novo marco democrático, político, e para fazer com que a reforma saísse o melhor possível, era necessário defender ela e lutar por dentro dela. Agora, hoje, mais ou menos, iniciativa privada, mais, né? Hoje, de lá pra cá, os tubarões do ensino abocanharam mais ou menos a educação pública brasileira? Mais, né? Inclusive, não apenas o ensino superior, mas a educação básica também. O grande projeto para isso é o novo ensino médio. O novo ensino médio permite que as empresas possam ofertar os itinerários formativos. Isso nunca foi visto antes. Que as empresas possam determinar e dar parte dos itinerários e que parte lá das horas práticas do estudante possam ser feitas quase como um estágio não remunerado dentro das empresas. Isso nunca existiu. Isso é um grande passo para o setor privado da educação, o setor que ganha dinheiro com a educação, que deveria ser um direito e não algo sobre o qual se tira lucro. Aonde é que eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo dizer é que a falta de independência da direção majoritária no passado significou que ela
não esteve à altura dos desafios e não organizou a luta estudantil para que a gente levantasse a bandeira de, olha, aqui educação não é mercadoria. Aqui não queremos a ingerência do setor privado na educação. Não fez isso. E não fez por quê? Por causa dessa lógica de disputar por dentro a reforma, apoiar o governo e disputar a reforma por dentro e não se contrapor. Mas nessa de você vai disputando, você não se contrapõe frontalmente, quem ganhou, gente? Essa é a pergunta, quem ganhou? Os estudantes da educação pública brasileira ou a iniciativa privada? E tudo bem, eu até entendo que lá na época alguém pudesse dizer, olha, eu não sei, nós temos que ver. Eu não tenho certeza se quem vai sair ganhando nessa é o setor privado. Eu falaria, beleza. Mas, gente, nós já podemos fazer esse balanço hoje, olhando pra trás. Nós já podemos fazer esse balanço. Então, não teve independência naquela época e não foi capaz de organizar os estudantes pra isso. Não tem independência hoje e é por isso que diante do novo ensino médio, não organiza os estudantes para lutar contra ele. E vai de novo na mesma lógica de vamos disputar o novo ensino médio por dentro, porque ele pode representar um novo marco político, democrático, etc. E no fim das contas, se comemora a aprovação de um negócio que ajuda quem? Que a empresa possa entrar na educação. Vocês podem me dizer hoje, olha, eu não tenho certeza, né? Assim como poderiam ter dito lá atrás, eu não tenho certeza quem é que vai ganhar mais com isso. Mas, gente, daqui 10 anos nós olharemos para 2025 e a gente vai poder dizer que quem ganhou com o novo ensino médio foi o setor privado. E quem perdeu foi a educação pública e, sobretudo, a classe trabalhadora. Porque aqui nós estamos falando que as escolas da elite vão ter tudo do bom e do melhor e as escolas do pobre vão estar tomadas pelo que quer a iniciativa privada, o mercado. É isso. Vai ser exatamente isso. O problema da falta de independência não é só que você não consegue lutar no hoje pelos interesses dos estudantes, da educação pública e da classe trabalhadora no hoje. E aqui vou deixar minha conclusão central. O problema é que falta de independência te amarra com o capitalismo. E uma vez que você está amarrado com o capitalismo, você ajuda o capitalismo. Neste cabo de guerra, em que movimentos sociais e classe trabalhadora são levados a achar que a defesa do capitalismo nos ajuda, ou que nós podemos disputar por dentro e tal, nesse intuito a gente se amarra nessa teia e na hora de puxar os lados da corda, gente, pro lado que quer que você puxe, você vai estar nos marcos do capitalismo. Ai, a reforma é um pouco mais iniciativa privada, um pouco menos iniciativa privada. Bom, eu vou lutar para ser menos, evidente. Mas e cadê o lado da corda puxando pra aqui é 100% público, a fim da iniciativa privada no Brasil? Cadê? O debate é se é mais ou se é menos, né? E não sobre se deveria ou não existir. Então, a falta de independência a médio e longo prazo, e isso é perceptível através dos exemplos que eu trouxe, ela piora a nossa vida. Ela nos leva a mais derrotas. É isso. Esse é um debate fundamental. Veja, a preocupação de muitos estudantes hoje em relação ao combate à extrema-direita. O que é que nós fazemos? Como podemos combater e tal? Uma mesma preocupação que todo mundo deveria ter lá na época. Como vamos derrotar o FHC e impedir o neoliberalismo? E nós já vimos essa história uma vez. Nós já pudemos ver os governos do PT se desenvolvendo e nós já vimos onde deu. Pergunto a vocês, o fato das organizações do movimento estudantil alinhadas ao governo, naquela época, não terem se postulado firmemente contra a reforma universitária, o que significava ter se postulado firmemente contra a iniciativa privada na educação, isso faz com que hoje a nossa luta contra a iniciativa privada na educação seja mais ou menos forte? Menos. Porque já se abriu brecha, porque esses caras já existem, porque de lá pra cá se fortaleceram, tubarões de ensino se desenvolveram, as universidades públicas estão atreladas às universidades privadas, as universidades privadas ganham incentivos dos governos. Então, quais os desafios de 2025? Num certo sentido, são os mesmos do passado. Num certo sentido, porque também a vida é diferente. E nós precisamos saber as diferenças que existem de um FHC para um Bolsonaro. E são bastantes diferenças, tá, gente? Em que pese todo mundo capitalista, Lula capitalista também, são diferenças. Mas o que nós podemos aprender é que, sem ter independência, não vamos poder lutar pelos nossos direitos no hoje, mas também, em perspectiva política, a gente vai se afundando. A gente vai enfraquecendo as possibilidades das nossas lutas daqui em diante serem vitoriosas. Porque nós vamos hoje por hoje abrindo brecha
para que os capitalistas vão ganhando espaço na sociedade. E agora ganharam com o novo ensino médio nas escolas. E qual vai ser o próximo grande ganho deles aí? Que tornará mais difícil para nós, depois, no futuro, amanhã, tornar a lutar e a questionar a iniciativa privada, os tubarões do ensino, a falta de democracia nas universidades, o neoliberalismo. De fundo é disso que nós estamos falando. Então, sim, FHC e Lula, FHC e PT são diferentes, mas neoliberalismo segue ou não vigente no Brasil e na educação, né? Esse foi um primeiro vídeo de uma série de debates aí sobre a Uni, os problemas da educação. Espero que tenha servido para algumas reflexões e espero que tenha, sobretudo, reafirmado a importância da gente ter independência política, da gente poder enfrentar aqueles que têm projetos políticos diferentes dos nossos. E é por isso que eu defendo uma Uni que esteja alinhada à classe trabalhadora em primeiro lugar, o que significa que ela não pode nunca ser governista, ela não pode nunca ter uma direção governista, a não ser que a gente esteja pós-revolução socialista falando de um governo operário num estado operário, sem propriedade privada, sem exploração, mas aí é toda uma outra história. No capitalismo, uma direção da Uni governista será sempre uma direção que não vai estar à altura de defender as necessidades que nós temos no presente e levar a fundo a luta real e a única capaz de defender a educação pública e os direitos dos jovens estudantes que pela Constituição têm acesso à educação, mas que na prática nós sabemos que essa educação é, primeiro, ou negada, ou ruim pra cacete, ou tergiversada pro que é o capital. Nós vamos estudar para nos formarmos em bonequinhos e robozinhos do capital. Isso não pode seguir assim. Gente, muito obrigada. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha, traz sua contribuição. Quero muito saber o que você achou e que nós façamos mais debates como este nos próximos vídeos do canal. Até mais!